Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18. Portanto digo, vivam pelo Espírito, e não realizarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é oposto ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles são opostos entre si, de modo que vocês não conseguem fazer o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Alguns cristãos tendem a atribuir tudo o que homens e mulheres fazem aos demônios. Sabemos que muitas atitudes das pessoas são, sim, influenciadas por forças malignas, mas outras não exigem essa influência direta. A Bíblia deixa claro que não é preciso um demônio para alguém cometer adultério. Isso faz parte da natureza humana. Além disso, ela diz que não é necessário um espírito mau para nos levar a certas atitudes. Elas já estão, de certa forma, no instinto humano. As obras da carne. Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21. As obras da carne são bem conhecidas. São adultério, impureza, libertinagem, idolatria, inveja, brigas, discórdias, heresias, invejas, assassinatos, bebedeiras, farras e outras coisas semelhantes. Digo a vocês, como já disse antes, os que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura cheia de sensualidade e incentivo ao livre-arbítrio. Uma cultura que incentiva as pessoas a fazerem o que lhes parece bom. Mas o problema é que nem tudo o que parece bom aos nossos olhos é aceitável para Deus. Gálatas 5 nos adverte sobre ceder aos prazeres do corpo, que muitas vezes são só uma forma de satisfação imediata. Dentro de cada um de nós, há uma batalha. Nosso espírito é renascido, mas ainda vive num corpo que é inclinado aos desejos da carne. Só porque nascemos de novo, isso não quer dizer que estamos livres das tentações. Pelo contrário, vamos enfrentar muitas, pois existe uma guerra entre nossa carne e nosso espírito. O espírito, renovado, deseja agradar a Deus e buscar as coisas de Deus, enquanto a carne ainda busca as práticas descritas em Gálatas 5, 19 e 21. A guerra interior, espírito versus carne. Esse conflito é a razão pela qual a Bíblia nos instrui a deixar para trás o velho eu e a vestir-nos do novo. Devemos andar pelo Espírito, pois essa batalha está dentro de nós. Paulo descreve esse conflito no coração e na mente de todo cristão. A carne deseja algo, enquanto o espírito renascido deseja algo muito diferente. Para quem vive apenas para satisfazer os desejos humanos, esse conflito não existe, pois segue somente o que a carne quer. Para vencer, precisamos andar pelo Espírito. Isso, porém, nem sempre é fácil. Muitas vezes, viver pelo Espírito é uma verdadeira luta entre o desejo da carne e o do Espírito. Uma guerra entre vontades opostas. Carne e espírito não convivem em harmonia. São, na verdade, polos opostos. Quando Davi cometeu adultério, ele não estava possuído por demônios. Ele agiu movido pela carne. Nossa carne anseia por sexo, o que é natural. Mas o erro acontece quando tentamos satisfazer esse desejo fora dos limites que Deus estabeleceu. O sexo não é mau. É uma união linda que Deus criou para ser vivida entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento sagrado. No entanto, nossa natureza inclinada ao erro tenta buscar esse prazer fora dos padrões de Deus, e a cultura ao nosso redor também incentiva o sexo fora do casamento. Os limites de Deus para o sexo. Desejar sexo é normal, mas pecamos quando saímos dos limites que Deus claramente definiu para nós. Os padrões de Deus são claros. Um homem e uma mulher unidos em um casamento sagrado. A carne se perde quando tenta buscar algo que é natural, mas de forma errada. Uma das razões pelas quais Deus estabeleceu esses limites rígidos para o sexo são as questões físicas e espirituais envolvidas nessa união especial. Consequências disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 17. Vocês não sabem que seus corpos são membros do próprio Cristo? Devo então tomar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta? De forma alguma. Vocês não sabem que quem se une a uma prostituta é um só corpo com ela?
Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um só com Ele em espírito. Quando você se une a outra pessoa, está se ligando a ela em espírito, literalmente declarando, no mundo espiritual, que vocês são um só. Às vezes vemos relacionamentos tóxicos e prejudiciais em que as pessoas querem se separar, mas não conseguem. Elas sabem que o relacionamento é prejudicial e que deveriam se afastar, mas algo as mantém unidas. Essa ligação entre os dois vai além do físico e ultrapassa qualquer amizade. Eles se tornaram um só. Você entende que essa conexão entre eles vai além da natureza e do que é visível? Como a Bíblia diz, aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela. Pois, os dois se tornarão uma só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas espiritualmente, mesmo sem saberem. A realidade dos amigos com benefícios. Existe uma forma de relacionamento moderno chamada amigos com benefícios. Esse é um tipo de ligação em que duas pessoas têm intimidade física, mas sem nenhum compromisso emocional ou romântico. As pessoas envolvidas nesse tipo de relação dormem juntas, mas sem exclusividade e sem apegos aparentes. Porém, você já reparou que em quase todos os casos de amigos com benefícios, pelo menos uma das pessoas começa a se envolver emocionalmente? Isso acontece com frequência, porque uma ligação espiritual é criada através dessa intimidade física. É por isso que as separações são tão difíceis. Quando o relacionamento acaba, parece que você perdeu algo importante. E a verdade é que, de fato, uma parte sua foi com aquela pessoa, e uma parte dela permanece com você. Terminar uma relação pode se parecer com um processo de luto, pois alguém com quem você tinha um vínculo se foi. Há pessoas casadas que ainda sentem falta de um ex de mais de uma década atrás. Esse apego é o resultado de terem se tornado um só corpo com aquela pessoa. O tempo cura tudo. Existe um ditado que diz: o tempo cura tudo, mas isso nem sempre é verdade. O tempo nem sempre resolve as questões do espírito. 3, 4, 5 anos podem passar, e você ainda pode estar enfrentando essa separação. Deus criou o sexo com propósitos específicos. Deus criou o sexo, e Ele se importa com você. É por isso mesmo que Ele definiu parâmetros específicos para que duas pessoas estejam juntas. As leis de Deus foram feitas para o seu próprio bem, para trazer benefícios. Ele entende as consequências de um estilo de vida promíscuo, e por isso nos adverte várias vezes contra esse tipo de comportamento. Não há problema algum em desejar sexo, no entanto, ele deve ser vivido dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18. Portanto eu digo, vivam de acordo com o Espírito, e não vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de forma que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Essa passagem de Gálatas nos orienta a viver segundo o Espírito, para que não sejamos controlados pelos desejos da carne. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos, podemos espalhar fé e esperança.